é apenas um pequeno testemunho sobre o retiro. E como é importante a questão da oração. Ela tem uma importância muito grande na vida da igreja. E eu confesso aos irmãos que aquela semana até falei para alguns irmãos que eu estava preocupado. O caso está tomando dimensões muito grandes. E consequentemente, muito mais serviço, muito mais tarefas e outras coisas, muito mais responsabilidade. E teve um momento que a palavra do Senhor me diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Apenas façam a parte de vocês. O que cabe a mim, eu vou fazer a minha. Amém. E Deus foi tão maravilhoso conosco. Não choveu nem um dia. Não tivemos... Eu me lembro que o pastor trouxe uma relação de itens que nós tivemos que orar. Não tivemos nenhum problema. Ninguém, nenhuma criança teve problema, se machucou, nada, nenhum adulto, talvez alguma coisa podia ter acontecido, nada. Deus guardou aquele local. Amém. Porque nós estávamos orando. Eu estava preocupado, estava aflito. Mas quando Deus disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá no texto de Abacuque 3, de 1 a 3. Confesso que talvez aqui para mim foi uma mensagem muito mais difícil de fazer um esboço. Abacuque 3, de 1 a 3. Só tem 3 capítulos só. Mas assim, então essa aqui é a oração do profeta Abacuque no final de tudo que ele presenciou, que ele viveu como profeta. Então sai do coração dele essa oração aqui. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Até aí. Só queria dar uma introdução do contexto do que aconteceu isso. O que Abacuque presenciou como profeta. Ele diz que ele viveu, Abacuque quer dizer abraço, aquele que abraça. Ele viveu um período muito crítico da sua vida. E ainda profetizaram um período bem crítico a nação de Judá. Ela estava dividida. Então ele, como profeta, ele ministrou durante os últimos dias de Judá, antes de ser conquistada pelos babilônios. E ele viu muita coisa ali que ele ficou bastante preocupado. Viu muita injustiça acontecendo. Viu muita iniquidade acontecendo. Muita violência ao seu redor. Não estava entendendo muita coisa. E teve um momento que ele pediu ao Senhor para que o Senhor tomasse alguma providência em relação a tudo aquilo que ele estava vivendo, tudo aquilo que estava ao seu redor. E Deus falou com ele, muitas situações aqui, dizendo: olha, não te preocupa que o povo vai ser disciplinado, sim, e os inimigos também vão ser disciplinados. Não te preocupa. E teve coisas que ele não entendeu, não conseguiu entender, mas uma coisa ele entendeu perfeitamente, que Deus estava no controle. Amém. Deus estava no comando de todas as coisas. E ele reconhece isso, que é a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus estava no comando, Deus
ia fazer a sua justiça. Como Deus fez, agiu para punir um povo, ele não conseguiu compreender. Porque Deus puniu, disciplinou o reino de Judá com um povo muito mais cruel ainda, que foi os babilônios. Essa coisa ele não entendeu muito. Mas ele, no final, ele reconheceu que o Senhor era soberano sobre todas as coisas. E aí ele faz essa oração aqui. É tão linda, né? Mas eu quero me ater nesse versículo 2 aqui. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto amado. Aviva a tua obra, ó Senhor. De tempo em tempo, nós precisamos, a igreja precisa experimentar novos avivamentos, novos despertamentos. Porque nós temos que estar preparados, porque vai vir muitos desafios pela frente. Vai vir muitas lutas, muitas crises. Obrigado. Vai haver principalmente muitas investidas do diabo. E nós temos visto que o povo cristão está bastante crítico. Ele está deixando realmente o diabo penetrar. Então nós temos que estar firmes, porque nós precisamos de contínuo crescimento. Precisamos estar preparados também para a volta de Jesus. Jesus está voltando. Tem a parábola daquela das 10 virgens, né? Teve umas que ficaram para trás, mas aquelas que foram prudentes seguiram adiante. E Jesus está voltando. Eu não quero que a igreja de Jesus seja nécia, seja imprudente. Jesus quer uma igreja pura, sem mácula, totalmente santa. A gente fala de santificação. Hoje a igreja precisa de um despertamento, de um avivamento. Então assim, quero trazer um novo ânimo para a igreja. A gente vai ver algumas condições aqui. Algo novo. Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Deus quer fazer coisas novas na vida da igreja, para podermos encarar os desafios que vão surgir no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa caminhada como cristão. Por isso que o profeta diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Para quê? Para não darmos lugar aos padrões mundanos. Os padrões mundanos estão começando a entrar no meio da igreja. Nós temos que ter muitos cuidados. E bem também como a gente vai vencer essas armadilhas do inimigo. Um avivamento requer uma renovação espiritual bem forte. Uma necessidade urgente de que o cristão precisa manter-se firme na fé e principalmente diante de Deus. Principalmente diante de Deus. A Bíblia relata lá em Atos, não precisa abrir, em Atos 2, de 1 a 4, aconteceu um maior avivamento que aconteceu na história da igreja primitiva, que foi o derramamento do Espírito Santo. Então eu queria compartilhar com os irmãos, com a igreja nessa noite, algumas condições para que um avivamento verdadeiro pode acontecer. E a primeira condição é ter o desejo de ser avivado. Meu coração, eu tenho que ter esse desejo hoje ardente pelas coisas de Deus. Eu tenho que ter paixão pelas coisas de Deus. Eu tenho que, esse despertamento, essa mudança, tem que estar latente no meu coração. Eu preciso mudar. Eu tenho que ter atitude diferente a partir de hoje. Aconteceu tudo de ruim no ano passado, 2016. 2017 eu quero que seja um ano diferente. Eu tenho que ser avivado. Principalmente eu tenho que começar por mim, meu coração. Eu quero mudar. Eu quero ser diferente. Temos que ter atitudes que demonstram esta vontade. Nós temos que ter a empolgação, uma paixão. Lá em Apocalipse 2, 4 e 5, Jesus fala na igreja de Éfeso. Ele diz: olha, vocês caíram, arrependam-se e voltem
a prática das primeiras obras. Volte lá no princípio. Interessante, quando a gente se converte, aquela paixão, começa a me converti, Senhor, parece que tem um monte de coisa na tua cabeça que tu quer fazer para a obra do Senhor. Aquela empolgação. E parece que a igreja está perdendo esse primeiro amor. Sabe, está ficando frio, está ficando morno. Não é isso. Tem que voltar à prática das primeiras obras. Isso tem que estar forte no nosso coração. Essa vontade, esse desejo realmente de impactar, de renovação, de transformação tem que estar latente no nosso coração. Uma outra condição que é muito forte e nós não podemos deixar de observar, que é a submissão ao Senhor, a obediência. Não tem como. Eu tenho que obedecer. Se eu quero um avivamento, se eu quero mudar a minha vida, eu preciso estar condicionado a algumas regras, algumas condições. E a Bíblia nos fala de obediência. Deus requer apenas de nós obediência, submissão. Então, um avivamento real acontece quando somos obedientes ao Senhor. A obediência, em algumas situações, está bastante condicionada às bênçãos. Nós temos visto na palavra do Senhor desde o início, às vezes que o povo obedecia o Senhor, ele era abençoado. Às vezes que ele desobedecia, o que vinha sobre eles? A maldição, não vinha muita desgraça. À medida que o povo voltava as costas para o Senhor, havia desgraça. A obediência, a submissão ao Senhor. Jesus instruiu os discípulos lá em Lucas 24, quando, vocês não se ausentem de Jerusalém. Vocês fiquem aí, porque vocês vão ser revestidos de poder. E se eles não tivessem desobedecido, o que teria acontecido? Nós não sabemos, mas poderia as coisas ter sido diferentes. Poderia ter sido diferente. Mas eles ficaram em Jerusalém, e eles foram revestidos de poder. A partir daquele momento, então, eles saíram para anunciar o Evangelho. Uma outra condição, eu tenho que permitir o avivamento. Eu tenho que permitir. Eu tenho que deixar o Espírito Santo agir. Eu tenho que deixar Deus trabalhar na minha vida. O único que pode impedir a ação de Deus na minha vida sou eu mesmo. Se eu não quero nada com as coisas de Deus, não vai acontecer nada. Se eu não quero nada, não vai acontecer nada. Mas se eu tenho desejos no meu coração, se eu tenho alvos, se eu fala para os jovens, um dia quero ter a sua família, seu esposo, sua esposa, quero ter sua casa, quero ter sua futura profissão. Deus tem que fazer parte disso. Nós temos projetos no nosso coração, Deus tem que fazer parte. Deus tem que fazer parte. Então, nós temos que nos enquadrar nas condições que Deus quer, que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, nós temos que nos enquadrar. Não tem outra forma. É obedecer. A Bíblia fala de muitos padrões, de princípios. E são princípios que nos são para o nosso bem. Deus quer fazer coisas novas. Deus é um Deus de restauração. Quando Deus conserta, nós vimos que Deus conserta, não quebra mais. Quando Deus restaura, aquela restauração é completa. Quando Deus quer mudar uma situação, nada vai impedir Ele de fazer o que Ele tem que fazer. Os planos do Senhor jamais serão frustrados.
Abacuque aqui, ele no decorrer de tudo, ele reconheceu. No final ainda ele fala aqui, diz, olha, ainda que não tenha fruta para comer, ainda que a videira não dê seu fruto, ainda que não haja gado no curral, não importa, eu quero estar ao lado do Senhor. Ele é minha fortaleza, Ele é que vai me sustentar, Ele é que vai me proteger, Ele é que vai me sustentar. Eu tenho que quebrantar diante do Senhor. Eu tenho que humilhar na presença do Senhor. Nós temos exemplo de muitas pessoas que se humilharam, né, reconhecendo os seus erros, que no final foram exaltados. Davi teve muitos erros. Ele foi conhecido ser segundo o coração de Deus, mas ele também teve falhas. Mas o seu coração, Deus conhecia o seu coração, porque a facilidade com que ele tinha de se quebrantar, facilidade com que ele tinha de se humilhar na presença do Senhor, facilidade com que ele tinha de se reconhecer as suas atitudes erradas. Se eu quero que o avivamento aconteça na minha vida, eu tenho que estar disponível para Deus agir. Eu tenho que tomar atitudes. Eu tenho que fazer algo. Se eu ficar na zona de conforto, pode não acontecer nada. Mas se eu sair dessa zona de conforto, muitas vezes o cristão tem se acomodado, algo novo vai acontecer. Eu tenho que ter atitudes de entrega e dependência de Deus. Depender de Deus. É difícil isso, mas não é possível. Depender de Deus. Dependência de Deus. Uma outra atitude, eu tenho que buscar o avivamento. Mas como eu vou buscar o avivamento? O que eu tenho que fazer, afinal? Primeira coisa, eu tenho que ter unidade com a igreja. Tem que ter unidade na igreja. Eu tenho que buscar mais a presença do Senhor. Porque se eu buscar mais Ele vai dar todas as condições para que eu possa mudar a minha vida. Eu tenho que ouvir a voz do Senhor também. Mas como? Tenho a palavra do Senhor. Eu tenho que buscar a palavra do Senhor. Eu tenho que ouvir a voz do Senhor. É lendo a palavra, é meditando a palavra. É dando prioridade ao reino de Deus. Buscar, pois, em primeiro lugar as coisas, não é? Do reino de Deus e a sua justiça. E as demais serão acrescentadas. E aqui, com orações incessantes, nós vimos, o irmão Evandro pregou domingo passado, relatando a prisão que Pedro estava preso. E por outro lado tinha a igreja estava em orações incessantes. Olha como isso é importante, porque a igreja estava em oração incessante. Eu confesso aqui para os irmãos, nós temos encontro de oração na sexta-feira aqui. Sexta-feira nós estávamos em 4. Eu fiquei triste. O diabo está vindo com força total sobre a igreja. O inimigo está
Está violento. E o cristão precisa da oração. Porque é a única arma que nós temos para nos colocarmos na presença do Senhor. E nós sabemos, temos grandes testemunhos que a oração, quando Deus ouve o clamor do seu povo, Ele muda toda a estrutura, Ele abala os céus. Amém. A igreja precisa orar. Quem não tem problema aqui? Todos têm. Eu tenho, também tenho. Mas quando surge um problema, eu tenho que buscar a presença do Senhor. Ele vai usar, Ele vai dar. O Senhor vai fazer. Os caminhos dele são diferentes dos nossos. Se Ele quer me abençoar, Ele vai sim, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que orar sem cessar. Eu tenho que buscar a face dele. Me humilhar na presença dele, reconhecendo que Ele é o Senhor que faz todas as coisas, que Ele pode me livrar de uma situação. Então é importante, gente. A oração faz toda a diferença. Nós vimos aqui domingo passado como Pedro foi liberto daquela prisão, porque a igreja estava na retaguarda, estava orando sem parar. E eles não estavam nem acreditando, porque foi tão rápido as coisas que aconteceram. E como isso tem um grande valor para a igreja, porque ela é a nossa arma, né? E o inimigo está vindo com força total, está penetrando na igreja. E a única coisa para fazer com que ele não penetre, não entre, é com constante orações, é com incessantes orações à presença do Senhor. Uma outra atitude é estar aberto às mudanças. Se eu tenho meu coração tão duro, às vezes tão inflexível, às vezes eu não aceito nenhuma disciplina, nenhum não, como é que eu vou mudar? Eu tenho que começar pelo meu coração. Assim. Tenho que buscar ajuda. Eu tenho que estar flexível, meu coração tem que estar malhável, tem que estar quebrantado. Pai, eu estou assim, pai, hoje eu não posso. Eu tenho que mudar, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar meu coração, eu tenho que deixar ele flexível. Para as mudanças poderem acontecer. Se eu endurecer meu coração, e como a gente vê também tantas pessoas tão duras no Evangelho, né? O coração tão duro. Deus quer um coração quebrantado para poder trabalhar. Ouvir conselhos, às vezes. Como é bom, às vezes, ouvir um conselho, de repente. Aí vem, pede um conselho para o irmão. Tem esse assunto aqui, eu acho um pouco delicado, mas será que poderia me ajudar? Vamos conversar, vamos. Para que seja sensível, que de repente Deus pode usar um irmão ali, uma palavra, simplesmente só apenas tu abrir o coração para ele, tu ser flexível a essa situação ali, Deus pode já dar a solução. Assim, ouvir. Como foi falado, o Alencar sempre usa a expressão, sair da zona de conforto, né? Nós temos que sair desse comodismo. Acho que o cristão está um pouco acomodado. Essa zona de conforto. Então nós temos que sair disso. Como eu falei, Deus quer fazer coisas novas. E às vezes é numa mudança de atitude que as coisas vão acontecer. Às vezes eu fiz tanta coisa em 2016, eu trabalhei desta forma, eu agi desta forma, não aconteceu nada, eu queria ser abençoado de uma maneira e não fui. Mas por que será? A gente vai ver. Quem sabe agora seria um ano diferente. A partir de agora seria um momento diferente, tu agir diferente. E falar com Deus de forma diferente. Eu tenho ter a sensibilidade de reconhecer que nós temos falhas, que nós temos pecados.
Mas por outro lado, eu posso mudar. Eu posso mudar. Eu posso ser diferente. Amém. Posso ser diferente. Eu fiz coisas erradas. Eu posso ser diferente. Bom, Senhor, eu quero ser diferente agora. Eu tinha algumas atitudes que não agradavam ao Senhor, mas eu quero ter atitudes que te agradem agora. Eu quero ser diferente. Fazer a diferença. Diz que o cristão foi chamado para fazer a diferença e não apenas tomar a presença. O cristão está sendo chamado nesse mundo para fazer a diferença, porque Jesus mesmo disse: nós devemos ser sal e luz. Olha que responsabilidade. Isso é sério. Quando eu me deparo com esse texto de ser sal e luz para as pessoas, estamos nesse mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos aí. Ser sal e luz. Nós devemos. O cristão foi chamado para fazer a diferença e não apenas marcar presença. Confesso que quando eu me deparei com essa palavra, essa questão de avivamento, foi muito forte. Porque eu também tenho que mudar. Tem coisas que eu preciso mudar. Me chamou a atenção, bom, talvez tem que fazer algo diferente. Mas, Senhor, eu quero que Tu me mostre. Eu estou disponível. Meu coração está flexível. Quero me humilhar na Tua presença. Reconheço que tenho as minhas limitações, que sou falho, sou um pecador. Mas me usa-me. Eis-me aqui, outra vez. Usa-me então. Quero fazer a diferença. Quero ser diferente. Quero tentar. Pelo menos vou tentar ser diferente. Lá não precisa abrir, se você quiser ler em casa. 2 Reis, capítulo 22 e 23, diz que Josias se tornou rei de Judá com 8 anos de idade. 8 anos de idade, Deus, 8 anos de idade começou a reinar. Diz que ele começou a reinar. Uma criança, como é que vai ser um rei? Uma criança. Juniores, né? Quase antes. Com 8 anos de idade, Josias começou a reinar. E diz que foi um dos poucos reis que fez aquilo que agradava o Senhor. Que ele fez aquilo que era reto diante do Senhor. E diz que lá pelo certo momento ele restaura o templo, estava todo bagunçado. Fizeram uma reforma geral, fizeram uma limpeza, um mutirão no templo e encontraram o livro da lei. E diz que aí abriram um livro, chamaram, tinha alguém que fez isso, e começaram a ler o livro da lei. E diz que em determinado momento diz que o rei Josias rasgou as suas vestes, sinal de humildade, sinal de tristeza, de perturbação, porque ele descobriu como a nação, os seus antepassados, haviam desobedecido ao Senhor. Diz que a partir daquele episódio houve um período de avivamento espiritual na nação. Houve uma mudança de comprometimento em relação às coisas de Deus a partir daquele momento. Começando pelo rei Josias. Começou pelo rei e pelas autoridades. O rei deu exemplo e comprometeu-se a seguir o Senhor sem restrição nenhuma. E com isso o povo aderiu também a esse compromisso de avivamento. A partir daquele momento a nação foi diferente. A partir daquele avivamento, a partir daquela atitude daquele rei,
pelo que ele fez, reconhecendo que os seus antepassados haviam desobedecido ao Senhor. E nós vemos aqui que eles até agora sempre tinham feito o que era reto diante do Senhor. Agradava, o que ele fazia agradava ao Senhor. Então, a partir daquele momento, a nação ali, o reinado dele foi diferente. E eu acredito que Deus abençoou muito ali. Eles tiveram muitas vitórias. Isso a gente vai ver. Tiveram muitas vitórias. Israel foi muito abençoado. Por quê? Partiu dele. Pode, a igreja hoje, acredito que pode ser, quem sabe, começar pelos líderes, por que não? Quem sabe? Como eu também sou líder, pode ser. Pode começar por mim, sim. Mas que o povo todo aderiu a esse movimento, a esse despertamento. E eu acredito que nós podemos renovar esse compromisso. Amém. Deus fez muitas alianças, renovou muitas alianças também. Com Moisés, com Josué, com o rei Davi também. Constantemente, por causa do povo. O povo obedecia, né? Deus deixava eles cair, desobedecia, Deus deixava eles cair nas mãos dos inimigos, clamavam a Deus, Deus levantava alguém e ia lá, o povo voltava novamente para o Senhor. Com frequência também Deus, já foi pregado que o pastor Armando pregou sobre aliança. Então, constantemente havia essa necessidade, porque Deus conhecia o coração do povo. O povo desobedecia com uma facilidade tremenda. Então, nós vamos ter, a partir de hoje, um comprometimento maior com o reino de Deus, uma busca maior com as coisas do Senhor. Faça a sua avaliação, vê como é que está a situação de cada um diante do Senhor. Qual é o seu grau de comprometimento com as coisas do Senhor? Quando o avivamento acontece, você vê mudança. A partir daquele momento que aconteceu, o avivamento com a nação aí, houve muitas mudanças. E com a igreja é diferente. Vai acontecer mudanças. Vai acontecer mudanças na comunhão, na adoração. Vai acontecer milagres, transformação. Vai acontecer muitas coisas. Coisas que nós nem podemos imaginar. Às vezes coisas que nós nem vamos poder entender. Vai haver o crescimento da igreja também. Vai haver a expansão do reino. Esse avivamento depende de cada um. Depende da busca de cada um em relação a essas coisas do Senhor. Acredito que não foi fácil para o rei tomar essa decisão. Veja isso. Mas ele, quando se deparou com a palavra do Senhor, o livro da lei, né? Mas nós temos aqui, hoje temos a palavra do Senhor aqui. E quando a gente está diante dela aqui, às vezes Deus fala, mas Deus falou comigo, falou nessa situação e eu fiz isso. Então, tem que começar pelo meu coração. Se eu quero ser abençoado em 2017 grandemente pelo Senhor, não tem outra alternativa a não ser deixar meu coração disponível para o agir de Deus. Deixar Deus no comando total. Se eu quiser ser vitorioso esse ano, o avivamento tem que estar latente no meu coração. As mudanças têm que estar no meu coração. Tem que estar latente no meu coração. Não, Senhor, eu quero ser diferente, Senhor, contigo em relação às tuas coisas. Senhor, eu quero agir diferente. Mostre-me o que eu tenho que fazer. Me dá direção. Eu quero fazer algo mais. Eu quero ser diferente. Então, essa palavra que eu queria compartilhar, para mim não foi fácil de fazer isso, de trazer essa mensagem aqui nessa noite.
essa palavra para vocês. Porque foi uma das mais difíceis que eu fiz o esboço aqui para mim. Porque ele está falando muito para mim também. Muito, muito forte. Acredito que a partir de agora eu tenho que tentar fazer algo diferente. Eu tenho que tentar ter atitudes diferentes. Eu tenho que dar mais superioridade, mas eu tenho que talvez me esforçar um pouquinho mais. Está fazendo dessa forma, eu vou ter que tentar fazer desse lado, dessa maneira. Vamos ver o que Deus fala conosco. Então eu clamo assim para que Deus me conceda esse despertamento, conceda esse avivamento. Esse profeta diz aqui: aviva a tua obra, Senhor. Traga um renovo para a tua igreja, Senhor. Queremos fazer coisas que te agradam, não que te entristece. E querer fazer conhecida a tua obra. Para nós fazer conhecida a tua obra. Aquilo que tu fizesse, está fazendo na nossa vida, eu quero também transmitir a outros o que tu tens feito. Eu quero levar adiante isso que tu tens feito na minha vida, que vai impactar, vai fazer diferença. Por isso que diz aqui, o cristão tem para fazer a diferença e não para marcar presença. Amém? Amém. Obrigado, Pedro. Eu vejo no Pedro esse homem sério, né? Que leva Deus a sério. Eu creio que Deus hoje nos falou numa direção só, desde o começo do culto até a palavra. E quando Deus fala, nós temos que tomar uma atitude. Eu não sou maior que Abacuque, não sou maior que o rei Josias. Eu, como líder, quero me humilhar diante de Deus. Eu também preciso desse passo a mais, dessa renovação. Eu preciso mais de Deus, eu preciso mais de Deus. Eu quero me humilhar diante de Deus nesse momento. E nós não podemos sair daqui hoje sem responder esse desafio. Se nós queremos mudança, como o Pedro falou, nós temos que dar um passo. Então, eu sei qual é o meu problema, eu sei que passo eu tenho que dar. Eu creio que Deus falou para cada um de uma maneira individual. Então, eu vou dar esse passo. Amém? Amém. Eu vou parar de resistir. Eu vou parar de duvidar, de achar que não é possível. Deus é um Deus de milagres. Então, eu preciso, a partir de hoje, ter uma atitude diferente a respeito daquilo que impede o meu crescimento espiritual, que impede a minha comunhão, que impede que eu seja liberto, que impede que eu seja realmente usado por Deus. Tem um cântico que eu gostaria que nós cantássemos. Renova-me, Senhor Jesus. Mas eu quero cantar junto aquele cântico bem antigo. Eu quero ser, Senhor amado, como barro, um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Vamos cantar esses dois cânticos. Renova-me, em primeiro lugar, bem culto. Já não quero ser igual.
hoje aqui, Senhor. Deus, que nós temos que estar preparados para coisas novas. Deus, eu quero repreender esse sofisma do diabo que coloca esse medo de mudança em nome de Jesus na minha vida e na vida de todos aqui. Quebrar, Senhor, esse paradigma que diz que as coisas têm que ser sempre iguais. Sim. Essa mentira, Senhor, de que eu não posso mudar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, pelo sangue de Jesus, que caia essa mentira na vida de cada um. Amém. Ó Deus, não há vício, não há medo, ó Deus, não há doença, ó Deus, não há desequilíbrio emocional que seja maior que o nome de Jesus. Ó Deus, não há poder que possa resistir ao sangue de Jesus. Não há pensamento que possa resistir, pensamento falso que possa resistir ao poder do Espírito Santo. Ó Deus, a tua palavra mesmo diz que nada podemos contra a verdade. Senhor, que cada ouvido aqui, a partir de mim, Senhor, cesse de ouvir mentiras. Pai, em nome de Jesus, nós queremos tomar posse da tua palavra. Em nome de Jesus, nada é maior que o teu nome, Senhor. Ó Deus, e que caiam por terra agora todas as amarras, todas as mentiras, que caiam por terra na vida de cada um aqui, para que algo novo possa acontecer, para que algo novo possa vir à luz, como a tua palavra diz: levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz. Oh Pai, em nome de Jesus, na vida de cada um aqui, Senhor. E eu quero dizer, levanta-te e resplandece, porque é vinda a tua luz em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, queremos algo diferente na nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos resistir a toda mentira e nós repreendemos a todo espírito de engano. Ó Pai, fortalece os nossos corações, nos renova com um espírito de fé, Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos mais aceitar a mentira nas nossas vidas. Tu és o Deus da verdade. Nós não queremos mais aceitar a derrota. Para cada desafio diante do qual Tu nos colocou, Tu vai nos dar força, Pai. Em nome de Jesus, Tu vai nos dar o poder, Pai. Em nome de Jesus. Então nós queremos nos declarar libertos nessa noite. Libertos, Senhor, para sermos verdadeiramente livres. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.